Oi pessoal, eu sou a Cris Boringer, você está no canal Meu Equilíbrio e eu tô de volta com mais um vídeo sobre ansiedade. Hoje a gente vai fazer uma sessão Tira Dúvidas. Eu vou responder uma série de dúvidas que eu recebi, que são perguntas bastante frequentes sobre ansiedade, então eu tô gravando esse vídeo com as respostas porque elas podem ajudar muitas pessoas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Você já vai encontrar dezenas de vídeos aí sobre ansiedade que já podem te ajudar. E se inscreve e me segue para que você não perca nenhum dos conteúdos novos que eu estou trazendo toda semana. Cris, tenho todos os sintomas que você descreveu no vídeo sobre os sintomas da ansiedade. E agora? Não é porque alguém tem os sintomas da ansiedade que necessariamente ela tem um problema com a sua ansiedade, ou seja, que ela sofre de ansiedade. E isso é muito comum as pessoas confundirem. E é natural essa confusão. Por dois motivos. Primeiro, porque os sintomas da ansiedade, eles são muito desagradáveis, né? Os sintomas físicos são bastante desconfortáveis, então facilmente as pessoas acham que elas estão com alguma coisa pior, mais grave, que tem alguma coisa errada ali delas estarem sentindo esses sintomas. E segundo, porque tem se falado há muitos anos já da ansiedade como o mal do século. Tem muitos casos de ansiedade, né? Ansiedade disfuncional, ansiedade desregulada. A gente olha em volta, tem muita gente sofrendo de ansiedade, se fala muito nisso. Então, é muito normal as pessoas terem uma sensação que elas estão com um problema em relação à ansiedade, mas não necessariamente ter os sintomas da ansiedade significa que a sua ansiedade está desregulada, que ela é um problema para você. Então, a gente precisa lembrar que a ansiedade, ela faz parte do nosso corpo, ela é um sistema de segurança que já veio de fábrica. A ansiedade, ela faz parte do nosso sistema nervoso, ela é uma emoção bastante instintiva. É uma reação que a gente tem automática, né? Ela é biológica, a gente não escolhe ter ansiedade, e é uma reação que a gente tem diante de situações que são novas, que são desafiadoras, que geram expectativa, que são incertas, que são difíceis, que envolvam algum risco, que seja alguma coisa importante. Então, a ansiedade é natural do nosso funcionamento. Então, a gente sempre vai sentir ansiedade pontualmente nesses momentos e às vezes ela vai ser mais leve e às vezes ela vai ser mais intensa conforme a situação que a gente está passando. Mas a nossa ansiedade, ela pode ter sofrido um impacto e estar desregulada. Então, essa é a diferença quando a gente tem uma ansiedade que ela passa a ser um problema. Então, quando a ansiedade ela está desregulada, ela passa a aparecer em momentos da nossa vida que não necessariamente são momentos ali de expectativa, de imprevisibilidade. Ela passa a ser muito frequente, ela passa a ser mais intensa, ela é desproporcional com o que está acontecendo e aí sim ela começa a limitar a vida das pessoas. Então, coisas normais como trabalhar, dormir, socializar, começa a ficar mais limitado para a pessoa. Então, aí sim são sinais de que a gente está com ansiedade, que ela está desregulada, que ela está disfuncional. Aí sim é sofrer de ansiedade. Então, existe uma diferença entre a gente ter ansiedade, que é a ansiedade normal do ser humano, e a gente sofrer de ansiedade quando ela está desregulada. Cris, eu fiz uma consulta com um psiquiatra e uma psicóloga. Comecei a tomar um remédio receitado, mas faz um mês e continuo tendo crises de ansiedade. O que eu faço? Bom, primeiro, parabéns por você ter procurado tratamento para sua ansiedade e recurso profissional. Tá com uma ótima dupla, né? A dupla super recomendada, com certeza você vai ter um bom tratamento. A tua dúvida em relação à medicação, né? A resposta da medicação em relação aos teus sintomas e às crises, ela é bastante comum. Então, o que acontece é que normalmente a gente começa a tomar, né, uma medicação prescrita pelo nosso psiquiatra e a gente tem uma expectativa que a gente tem uma redução dos nossos sintomas e principalmente das crises, às vezes mais rápido do que ela acaba acontecendo. Então, de uma maneira geral, em relação aos medicamentos que atuam no nosso sistema nervoso, não só para ansiedade, mas todos os medicamentos aí que atuam no nosso sistema nervoso, em geral, eles precisam de um período de adaptação, né, para não só começar a serem mais efetivos, e essa adaptação normalmente acontece algum ajuste de dose e eventualmente até alguma troca de medicamento. Então, quando a gente começa a tomar um remédio para ansiedade, a gente precisa manter esse contato com o nosso médico, tá? Reportar para ele o que está acontecendo, tanto, né, se você está tendo alguma reação, algum efeito colateral, se está diminuindo ou não as suas crises, enfim, manter esse contato, fazer essa resposta para ele é muito importante, principalmente aí nos primeiros 30 dias, 45 dias, para que ele possa justamente te orientar. Então,
é legal a gente também falar que as medicações para ansiedade, elas vão aliviar, né, a intensidade dos sintomas. Então, para algumas pessoas, agem um pouco mais rápido, para outras menos, depende do nível da ansiedade que também a pessoa tem, há quanto tempo ela já tem ansiedade. Mas, de uma maneira geral, então, as medicações para ansiedade, elas aliviam um pouco a intensidade dos sintomas, mas não necessariamente elas retiram esses sintomas. Então, é normal a gente ter um alívio da intensidade dos nossos sintomas, aliviar as crises, mas a gente ainda ter, sim, os sintomas de ansiedade, tá? E, muito importante, jamais, de maneira alguma, mexer nessa medicação, nem reduzir dose, nem aumentar, nem parar de tomar por conta de jeito nenhum. Isso é muito perigoso. Então, quando você tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de reação, sempre manter contato com o teu médico para que ele faça esse ajuste, tá? Além de ser perigoso, pode ter outros efeitos colaterais e você pode até piorar da própria ansiedade. Então, mexer na dosagem e parar por conta de jeito nenhum, tá? Leva isso bem a sério. E é legal a gente lembrar que a medicação em si, a química do remédio, gente, ela não faz o processo de regular a ansiedade ao normal, nem trata as causas. Então, a medicação, ela é um ótimo coadjuvante, ela dá condição de vida e de tratamento para os casos mais intensos, então ela é super útil nesse sentido, mas ela não vai resolver a ansiedade de ninguém, tá? Ela dá condições da pessoa tratar. Então, a parte de regular a ansiedade ao nível normal e também tratar as causas que fizeram a ansiedade desregular, isso é feito, então, com o processo de terapia, porque precisa da parte cognitiva para fazer esse processo, tá? Então, é por isso que só a medicação sozinha, ela não trata a ansiedade, ela não resolve a ansiedade, mas ela é muito útil nos processos mais intensos. Cris, como posso ajudar um colega de trabalho que sofre de ansiedade, mas não admite? É muito comum as pessoas colocarem a ansiedade junto com estresse, com vida corrida, e aí não sabe muito bem o que é o quê. É a vida moderna, é assim mesmo, todo mundo tem. E ela, na verdade, acaba não percebendo, né, se é estresse, se é sobrecarga, se é ansiedade. Ela, na verdade, como ela corre bastante normalmente, ela trabalha bastante, ela acaba não percebendo se ela que realmente não está bem, ou se está tendo alguma dificuldade, ou se as coisas estão difíceis, estão corridas e assim mesmo. Então, em especial nos trabalhos assim que tem uma certa responsabilidade, uma correria, uma sobrecarga, é bastante comum as pessoas não perceberem que elas estão realmente com a ansiedade e confundirem, né? Confundirem com uma semana difícil, com um acúmulo aí de tarefas, enfim, acaba virando tudo aí estresse, né? Tudo é a mesma coisa. E realmente elas não percebem. Muitas das pessoas também não sabem exatamente, gente, o que é sofrer de ansiedade. Ou elas banalizam, né? Todo mundo tem, todo mundo tá com ansiedade elevada mesmo, então é normal o que eu tô sentindo, né? Então elas podem banalizar ou não saber que a ansiedade, ela é uma resposta do nosso corpo, mas ela pode ter se desregulado, principalmente até por conta de estresse. Então tem essa desinformação sobre a ansiedade também, de ela não saber que a ansiedade dela pode realmente estar num nível prejudicial para ela. E como é que a gente ajuda, então, uma pessoa, né, que você vê que ela está sofrendo ali de ansiedade, pode estar sofrendo de ansiedade, mas ela não admite ou, enfim, banaliza e tudo mais. A gente, em geral, não ajuda alguém que não quer ser ajudado, né, e que não admite o problema. É muito difícil a gente ajudar alguém que não percebe o problema. Mas provavelmente essa pessoa, ela está tendo alguma dificuldade de performance. Então, a gente pode tentar abordar e ajudar esse nosso colega através de alguma coisa que ele está fazendo que ele está reclamando. Então, por exemplo, ele tá reclamando de foco, de concentração, ele foi fazer uma apresentação e suou muito, deu um branco. Então, tenta perceber quais são as coisas que ele está colocando que ele fazia bem antes e agora não está fazendo, ou está com um pouco de dificuldade, né? E por aí pode ser um bom gancho para você conversar com ele sobre isso, né? Que pode ser uma ansiedade elevada ou desregulada. Mas é bem importante, quando você for falar sobre ansiedade com essa pessoa de alguma maneira, é você não dar a entender que ela está com algum problema, como se ela não fosse capaz, como se ela não estivesse dando conta, né? Então, é interessante você colocar que como se fosse uma pressão, que às vezes a pressão fica alta e ela desregula, né? É uma analogia bem simples.
A ansiedade da gente, o nosso sistema nervoso, ele também desregula, ele tem fases que ele muda, e isso não é uma coisa que a gente controla. E aí a gente precisa realmente ajustar aí esse nosso funcionamento. E não é a culpa da pessoa. Senão a gente coloca, às vezes, para ela como se fosse, né, como se ela tivesse com algum problema, alguma dificuldade, e se a pessoa não percebe, ela tem uma certa resistência, ela já vai achar que ela que não está dando conta, alguma coisa assim. Então é um bom caminho a gente ir por esse lado. E como aqui no canal tem um monte de vídeos que eu explico justamente isso, eu vou deixar aqui no link alguns vídeos para você, para te ajudar, caso você queira mostrar para essa pessoa, ou primeiro conversar com ela e mostrar num segundo momento, alguns vídeos bem simples, bem didáticos, que eu explico justamente isso. Que a ansiedade pode ter se desregulado, os sintomas, enfim, algumas coisas úteis aí, bem fáceis de entender, para que ela possa ser... Cris, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e fiquei assustada. É grave? Esse nome realmente não ajuda, né? O transtorno de ansiedade generalizada, gente, essa palavra generalizada, ela normalmente bate, né, quando a gente recebe o diagnóstico ou quando a gente fala sobre isso, como se fosse quase uma metástase, né? É algo assim que a gente percebe como se fosse uma coisa muito grave. Então é normal a gente se assustar quando a gente ouve esse termo, tá? Infelizmente tem essa palavra, esse termo aí que foi criado, né, na literatura médica, mas não precisa se assustar. O termo generalizado, na verdade, ele se refere, gente, à amplitude da ansiedade. Então, a ansiedade, ela, ao invés de ser pontual, né, como ela deveria ser naturalmente, só para situações pertinentes, onde a gente tem uma situação nova, desafiadora, importante, incerta, ela passa a aparecer muito no nosso dia. E aí ela passa também a aparecer em situações que antes não eram um problema. Então, às vezes, para fazer coisas simples do dia a dia, vira uma preocupação, vira uma ansiedade, e aí a vida da pessoa acaba ficando mais limitada. Então, como essas preocupações, essa ansiedade, ela fica assim, permeando quase o dia inteiro da pessoa, várias situações, ela fica generalizada, nesse sentido que é a palavra, né, que o nome desse transtorno de ansiedade, ele vem nesse sentido, quando a ansiedade, ela passa, então, a ter uma presença maior em muitas situações, mesmo situações pequenas, né, às vezes coisas pequenas que a gente fazia começam a deixar a gente com uma ansiedade que, obviamente, não é normal. Então, a ansiedade, gente, de uma maneira geral, a gente tem a ansiedade natural, né, que faz parte do funcionamento do nosso corpo, e quando ela sofre algum impacto que ela desregula, então ela passa, né, a estar desregulada. E quando ela está desregulada, a gente pode ter vários níveis, né? Ela pode ter desregulado um pouco, médio ou bastante. E quando ela já desregulou bastante, ela já está num ponto mais moderado, mais intenso, então entra nas categorias de transtornos de ansiedade. E o mais comum de todos eles é isso, transtorno de ansiedade generalizada, chama TAG. Então, aqui no Brasil a gente tem realmente um grande número de casos e dos transtornos de ansiedade, dos diagnósticos de ansiedade em nível de transtorno, realmente é o mais frequente, é o mais comum, tá? Então, não precisa se assustar. E o que eu recomendo para você é que se você já tem um diagnóstico, então você já foi numa consulta, você já está sendo acompanhada por um médico psiquiatra, isso é excelente, mas tenha essa liberdade com o seu médico, tá? Pergunte para ele, entenda o que você tem, entenda como vai ser o seu tratamento, entenda as recomendações dele, tire todas as dúvidas, por exemplo, se tiver medicação, se você tem alguma dificuldade, mantenha o contato com ele, faça os retornos certinho, se possível tenha o e-mail, o celular dele ou da secretária para que você possa ir compartilhando caso surja alguma dúvida também, tá? É muito importante a gente ter uma relação de confiança e também uma relação com o seu médico que você realmente, de parceria, que você consiga perguntar, que você tenha uma relação próxima porque é a sua saúde. E é muito importante você entender exatamente o que você tem e também todo o seu tratamento. Cris, parei de tomar meu remédio para ansiedade por conta porque achei que estava melhor e agora estou tendo agitação, tremedeira. Será que é a ansiedade que está voltando? Gente, isso é muito, muito sério e isso é muito perigoso. Jamais, jamais, em hipótese nenhuma,
você para de tomar medicação controlada, especialmente medicação para ansiedade que é controlada, por conta. E também jamais, jamais, jamais você mexe na dosagem sozinho. Esse negócio de, eu vou diminuir porque eu acho que eu tô melhor, eu vou aumentar porque eu tô pior, eu não vou tomar certo, eu pulei um dia, pulei 2 e não aconteceu nada. De jeito nenhum. Isso é extremamente sério, extremamente perigoso para a sua saúde, tá? Isso é realmente bem complicado. E nessa pergunta a gente tem umas questões bem importantes também, além dessa de mexer na medicação por conta, tá, gente? Agitação e tremedeira, né? Sentiu sintomas que podem ser de ansiedade. Será que é a ansiedade que estava voltando por ela ter parado a medicação? Pode ser e pode não ser. Pode ser simplesmente um efeito colateral do remédio por ter parado. Isso é muito comum. Inclusive, na bula tem uma série, né, de recomendações e também uma série de efeitos colaterais quando a gente para bruscamente a medicação controlada. Mas a gente não vai ficar parado esperando, né, e pegando uma conclusão do que a gente acha, ou no Google, ou qualquer tipo de opinião. A gente tem uma medicação que está sendo prescrita por um médico, então é para ele que a gente precisa voltar, né, e perguntar para ele, dizer exatamente o que a gente tem, jogar limpo, dizer que parou a medicação por conta, enfim, sabe que não era o ideal, mas dizer que parou, quando que parou e o que está sentindo, para que ele possa, então, orientar da melhor forma. Às vezes ele precisa fazer uma retomada gradual novamente para que você não tenha efeito colateral. Muitas vezes precisa de ajuste quando a gente tem, né, faz aí essa diferença de dosagem ou algum intervalo aí que não deveria ter feito. Então, retornar o mais rápido possível para o seu médico, tá? E aí jogar limpo com ele para ele te orientar exatamente como você vai proceder com a sua medicação. E aí levar a sério, tá? Tenha o seu médico como um parceiro, tenha o seu médico como uma pessoa que você possa confiar, que você possa perguntar, tira todas as dúvidas e principalmente, gente, eu falo muito, entenda o seu tratamento. Entenda o que você tem, entenda o seu tratamento. Entenda em que ponto que você vai, entenda os seus retornos, quando que você tem que retornar, por quanto tempo ele acha previsto que você tome essa medicação, por que vai ser esse tempo, né? Qual que é a recomendação de outras coisas que você vai fazer especificamente para a tua ansiedade? Entenda o seu tratamento, isso é muito importante, tá? E outra coisa importante dessa pergunta é o seguinte, a medicação sozinha, gente, a química do remédio, ela não regula a ansiedade ao normal e nem trata as causas. Então, essa é uma questão que realmente, assim, tem uma grande desinformação com as pessoas. Não é algo que realmente as pessoas sabem. Então, eu gosto de reforçar bastante aqui no canal sobre isso. Medicação, ela é muito útil nos casos mais intensos. Ela é uma grande parceira, ela dá condição de vida e de tratamento para a pessoa. Mas ela não resolve a ansiedade no sentido de tratar a causa e retornar o seu nível de ansiedade ao normal. A medicação, gente, ela só alivia a intensidade dos sintomas, tá? Então, para que a gente possa realmente tratar a ansiedade, né, e não ter mais ansiedade, voltar ao nível normal, a gente precisa fazer isso com o nosso processo cognitivo. É através da terapia, normalmente, o caminho que faz isso. Então, se você que me perguntou, ou pessoas que estão mais ou menos nessa condição, que estão fazendo tratamento com medicação, com acompanhamento médico psiquiátrico, ótimo, que bom que você já está fazendo, está cuidando sério da tua saúde, mas você também precisa fazer terapia, você também precisa regular a sua ansiedade e tratar as causas, tá? Então é muito importante que para esse tratamento seja bem feito, você tenha esses 2 recursos somados. Cris, vejo que a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade também tem insônia. Tem relação ou é coincidência? Não é coincidência. Ansiedade e insônia realmente andam muito juntas para a grande maior parte das pessoas. Então é bem normal quem sofre de ansiedade também sofrer de insônia. É claro, gente, que se a gente for ver só pelo lado da insônia, tá? Não são todos os casos de insônia que tem a causa como ansiedade ou que está relacionada com ansiedade. Mas quem sofre de ansiedade, normalmente a grande parte das pessoas que sofrem de ansiedade também sofre de insônia. E olha que interessante, a ansiedade causa insônia e a insônia também causa ansiedade. Então, quando a gente tem ansiedade num nível já mais elevado, quando ela já está, né, como um problema aí na nossa vida,
durante o dia, normalmente, a gente já tem um estado de alerta maior, né? Tem aqueles sintomas físicos e a gente tem muito o pensamento, quando a gente está com ansiedade, ele fica muito voltado com preocupação, a gente fica com os pensamentos acelerados. Então, a gente tem realmente um número de preocupações muito maior. E essa agitação e essas preocupações, normalmente, quando a gente vai precisar dormir, quando a gente quer dormir, quer relaxar, a gente está num estado mais agitado, que fica mais difícil a gente relaxar, e aí também esses pensamentos de preocupação nos parecem mais, né, descontrolados. A gente tem uma dificuldade maior de serenar a mente, de não ficar pensando, e aí parece que a gente tenta dormir, e esses pensamentos de preocupação não nos deixam. Então, se você tem curiosidade de entender um pouquinho mais sobre esses pensamentos na ansiedade, como é que a gente lida com preocupação, como é que a gente domina esses pensamentos intrusivos, eu vou deixar aqui, tem vários vídeos aqui no canal que eu explico sobre isso, que eu dou dicas e técnicas. Então eu vou deixar aqui o link para vocês que já vai ajudar. E uma noite sem sono, uma noite mal dormida, pode gerar até 30% mais ansiedade no dia seguinte. Então essa foi uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, em 2019, que fez essa correlação entre sono, uma noite de sono mal dormida ou sem dormir, e os nossos níveis de ansiedade. A parte boa é que, da mesma forma que um sono ruim, né, causa uma ansiedade maior, ou seja, nos predispõe a uma ansiedade maior, também se a gente tem um sono reparador, se a gente consegue ter um sono mais regular, um sono mais profundo, um sono legal, a gente ajuda também a melhorar os nossos níveis de ansiedade. Então, ansiedade causa insônia, insônia causa ansiedade, mas se a gente conseguir dormir melhor, é um ótimo coadjuvante aí para a gente melhorar a ansiedade. Cris, eu já me considerava uma pessoa ansiosa, mas recentemente minha mãe teve Covid e fiquei muito nervosa, não conseguia dormir, coração acelerava, me sentia tonta e enjoada. Seria uma crise de ansiedade? Bom, se a gente lembrar que a ansiedade é uma resposta natural que a gente tem, biológica do nosso corpo, quando a gente está em situações que são incertas, que são arriscadas, que são imprevisíveis, que são difíceis, quando a gente fala da pandemia e especificamente sobre risco, sobre o vírus, a gente está, né, juntando totalmente as coisas. Então, a nossa ansiedade, o nosso estado de ansiedade, a nossa frequência e intensidade da ansiedade, ela naturalmente aumentou com a pandemia. Não só em relação ao vírus em si, né, que é uma coisa séria, que é uma coisa arriscada, imprevisível, que nos coloca aí nesse estado de alerta. A gente teve todas as outras questões, né? Vulnerabilidade de emprego, de economia, mudança, muita mudança. Então, a gente realmente teve muito estímulo para a nossa ansiedade e a maioria das pessoas, sim, teve uma condição da ansiedade aumentada aí na pandemia. Então, talvez a sua ansiedade já vinha aumentando um pouco, né? Por conta da pandemia, já estava aí, então, com a tua ansiedade um pouco mais elevada. E aí acontece mais uma coisa no meio desse cenário todo aí, né? Que é a mãe pegando o Covid, que é uma pessoa que você ama, que é importante para você, com esse vírus que a gente, né, não tem muita certeza das coisas. Tivemos várias perdas aí, então deixam a gente realmente muito nervosa, assustada, enfim, muito preocupada. Não tem como não ficar, né, num estado de alerta maior, principalmente quando é a saúde de quem a gente ama. Então, a tua ansiedade provavelmente, por conta da pandemia e tudo que a gente estava vivendo, aumentou, já veio elevando um pouco, e aí você teve mais uma situação, né, de intensidade. Então, é claro que a gente não pode dizer se necessariamente, né, como você colocou aí, seja uma crise de ansiedade, mas tem sim todas as características, tá? Então, numa situação que você está muito tensa, com a pessoa que você gosta, uma situação de imprevisibilidade, de risco, você ficou muito nervosa, muito apreensiva, angustiada, e aí você teve, né, o coração acelerado, você teve, sentia tonta e enjoo também, que isso é muito característico também. Então, eu vou colocar aqui para você um vídeo que eu falo sobre os sintomas da ansiedade, e aí você vai poder entender tudo que você teve, né? Tem isso que você listou, mas também tem outras coisas que você pode entender. E por que é legal a gente entender quais são os sintomas e que eles são normais do momento de ansiedade? Porque senão a gente se assusta. Senão a gente acha que a gente está passando mal e que vai piorar,
e a gente aumenta a nossa própria ansiedade e não volta ao normal quando a gente tem um pico, quando a gente tem uma crise, tá? A gente faz o que eu chamo de ciclo da piora. Então é muito importante você ter uma noção dos sintomas das reações da ansiedade para que você na hora você não se preocupe demais, que você também saiba o que fazer. Cris, um dos meus sintomas de ansiedade é na hora a visão ficar alterada. Isso é normal? É que como tem histórico de pessoas na minha família que perderam a visão, eu fico com muito medo disso acontecer. Primeiro, sim, a gente tem alteração da nossa visão quando a gente está no estado de ansiedade, tá? A nossa visão, ela fica alterada, ela fica mais aguçada, mas a gente tem uma impressão que a nossa visão, a gente diz que ela fica uma visão de túnel. A gente perde um pouco a nossa visão periférica e ela fica um pouco mais focada, ela fica um pouco mais centralizada. Mas nem todo mundo percebe especificamente isso, ela só percebe que a visão dela está alterada. E uma coisa que normalmente tem junto com a reação da ansiedade, que as pessoas não sabem, é que a gente tem o que a gente chama de desrealização ou despersonalização, ou seja, é uma sensação de que a gente não está bem no lugar, como se a gente tivesse dessintonizado. É uma mistura que eu digo de jet lag, sabe quando a gente tem o voo, a gente está fora do fuso horário, é uma mistura disso com slow motion, a gente fica esquisito, a gente fica dessintonizado. E como a visão fica alterada, normalmente tem isso um pouquinho junto, ou um pouquinho de tontura, então as pessoas têm uma sensação muito ruim em relação à visão e à estabilidade. Então isso normalmente dá um pouco de susto, deixa as pessoas mais desconfortáveis ou preocupadas. E vamos lembrar, gente, que a ansiedade ela é um conjunto de respostas, já é um protocolo que a gente tem, todo ser humano tem. Então quando a gente fala dos sintomas da ansiedade, das reações da ansiedade, a gente tem uma série delas, né, que acontecem muito aí no nosso físico, mas a gente também tem uma reação comportamental instintiva, os nossos pensamentos também ficam mais focados no negativo, procurando o perigo. A gente tem um conjunto aí de respostas que acontece muito rápido e realmente são situações, né, são sensações bastante desconfortáveis. Então é muito legal a gente entender um pouquinho sobre os sintomas que são normais. Eles são desagradáveis, mas não são perigosos. E quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo, a gente fica com medo mesmo, tá? Então é bem legal a gente entender sobre os sintomas da ansiedade. Eu vou colocar um link aqui para um vídeo que eu explico tudo isso, que ajuda bastante, a gente se sente mais no controle, a gente se sente melhor quando a gente está tendo esses sintomas, tá? E tem uma coisa muito interessante aí nessa pergunta. Como ela tem histórico de pessoas que perderam a visão na família, então o medo de perder a visão para ela é uma coisa real, é uma probabilidade que existe na família dela, né? É uma coisa que acontece. Uma pessoa que não teve isso na família nem passa às vezes pela cabeça dela relacionar uma coisa com a outra. Então é um medo que ela tem, que ela já tem em relação à possibilidade de perder a visão por conta do histórico familiar. E o que aparece quando a gente está nos momentos de ansiedade? Vem justamente os medos que a gente tem, os nossos medos-chave, o que mais a gente teme, né, em relação a várias situações, ele vem. Então, se ao perceber a reação ali da ansiedade, o sintoma de alteração da visão, que é uma coisa normal que acontece quando a gente tem um momento de ansiedade, como ela tem o medo de perder a visão, é só uma possibilidade, talvez ela nem tenha, mas esse medo existe aí dentro dela. Então, o que acontece? As duas coisas se juntam aí. Então, só o fato da visão dela estar um pouco alterada, como ela já tem esse medo, já tem essa informação aí da família, aquilo lá causa um desespero maior. Ela já fica achando que essa visão alterada talvez seja ela perdendo a visão. E normalmente vai ser só a ansiedade, porque faz parte realmente das reações da ansiedade. Só que se ela tem essa percepção de que pode ser já a perda da visão, o que acontece? Naturalmente ela vai ficar mais tensa, mais em descontrole e automaticamente ela vai sentir mais ansiedade. Faz o que eu chamo de ciclo da piora. Quando a gente se assusta com uma das reações da ansiedade, quando a gente tem medo, sente descontrole dos sintomas da ansiedade, a gente sente mais ansiedade naquele momento e demora um pouco para voltar ao normal. Então olha como as coisas se relacionam. Os nossos medos-chave, o que a gente teme mais, ele normalmente vai aparecer nos nossos momentos de ansiedade como uma preocupação mais exagerada. Cris, eu tive crise de ansiedade quando eu tive o Covid. Eu fiquei muito assustado de cama e tive medo de morrer até. Será que foi isso que causou a crise? Então vamos entender o que é uma crise de ansiedade. Então a crise de ansiedade nada mais é, gente, do que um momento de ansiedade, ou seja,
o meu cérebro acionou a ansiedade, né, por algum motivo, e só que ao invés de acionar a ansiedade e dali uns minutos, um tempinho, voltar ao normal, o que aconteceu? Aconteceu que essa ansiedade começou a aumentar, e aí os meus sintomas físicos, as minhas reações, os sintomas da ansiedade, como a gente chama, os pensamentos de caos, a sensação de medo, tudo isso foi aumentando e me gerou uma sensação de descontrole, né, uma sensação muito ruim. Então, realmente, a crise de ansiedade, ela é uma ansiedade bastante intensa, que chega num ponto que realmente a gente tem umas sensações muito ruins mesmo, parece um pesadelo, né, quando a gente tem uma crise de ansiedade. Então, ela começa, né, ela desperta, é um momento de ansiedade, que a ansiedade é acionada, só que acontece, então, toda essa espiral aí que faz chegar numa crise. Então, o fato da ansiedade ter ligado, ter acionado, ele pode acontecer como qualquer outro momento, né? Quando a gente tem uma situação que é nova, que ela é incerta, que ela é arriscada, que ela é desafiadora ou importante, a gente naturalmente tem a ansiedade acionada pelo nosso cérebro. Então, quando a gente está numa situação, por exemplo, do Covid, eu contraí um vírus, né? Primeiro, eu estou saindo, né, de uma estabilidade, então eu tenho uma doença, não sei exatamente como ela funciona, não tem um tratamento exato, enfim, tem um certo risco, né? Saúde é uma coisa importante, é uma coisa que a gente sempre se preocupa. E a gente tem esse risco do próprio vírus, risco da saúde. Então a gente tem o fato de você estar pensando se você tem ou não Covid, ou quando você está com o Covid, naturalmente você pode ter a sua ansiedade despertada, acionada, né, em vários momentos. É natural isso acontecer. Agora, qual é a diferença de parar por aí, né, de você ter momentos de ansiedade e ter feito uma crise? Então, toda crise, a gente tem a mesma dinâmica. A partir desse momento que seria natural de despertar a ansiedade, né, pode ser uma tensão, pode ser só pensamentos de preocupação, o que acontece? A gente entra num furacão, numa espiral. Então, começa a sentir ansiedade e a gente percebe as reações físicas, né? Aqueles sintomas que são super desconfortáveis, o coração acelera, a gente treme, a mão sua, às vezes fica um pouco tonto, embrulha o estômago. E junto com isso, principalmente o que vem, que é natural da ansiedade. Os nossos pensamentos, eles viram pensamentos de alerta, focados nas possibilidades das coisas darem errado. Porque é assim que a nossa mente funciona quando a gente está nesse modo instintivo. Então, naturalmente, o que vai vir na nossa cabeça quando a gente está tenso, quando a gente está com ansiedade? Os medos que a gente tem daquela situação. Então, se a gente está com um problema de saúde, que já é o Covid, e se você está sentindo aqueles sintomas ali da ansiedade que são super desconfortáveis, é natural que você fique, meu Deus, o que é isso? Eu estou passando mal? Será que é alguma coisa grave? Eu não sei o que está acontecendo, estou com descontrole. Aí você começa, ou pela preocupação com o Covid, ou pela preocupação com o que você está sentindo ali dos sintomas, é fácil passar pela sua cabeça. Será que é grave? Será que eu vou morrer? Então, o medo de morrer, gente, é muito comum quando a gente está sentindo sintomas da ansiedade e a gente sente medo dos sintomas. A gente começa a entender os sintomas, a interpretar os sintomas com medo, com descontrole, né? Ou a gente pode interpretar, no caso dele também, a doença do Covid, o fato de estar com o Covid com medo de saúde, né? Com medo que, de repente, eu não fique bem, que não funcione, enfim. Então, quando a gente tem alguma coisa de saúde e está com ansiedade, é muito natural a gente pensar que é grave, que é mais complicado ou que a gente vai morrer. E quando a gente tem esse medo dos sintomas, esses pensamentos de caos e a gente embala neles, o que acontece? A gente faz aquele furacão. Então, eu percebo tudo isso, eu sinto mais medo, sinto mais descontrole e o meu cérebro aumenta os meus níveis de ansiedade, aumenta a minha adrenalina. O que vai acontecer? Eu vou sentir mais sintomas ainda, e aí eu vou ficar com mais medo. E aí a gente faz, então, esse ciclo da piora. A gente vai sentindo cada vez mais reações, né? Mais pensamentos de caos, vai tendo mais medo em relação a isso tudo, e aí a gente vai só aumentando até realmente chegar num ponto bastante desconfortável. Então, a dinâmica da crise é essa. Então, quando ele pergunta ali que quando ele ficou assustado
e ele teve, né, ficou assustado por conta do Covid. Já é um prato cheio para aumentar a ansiedade e começar essa dinâmica. E sentiu medo de morrer, então se a gente tem esse pensamento de medo de morrer, já é esse ponto, né, mais intenso, que realmente a gente está se sentindo fora do controle, está com medo de morrer e está realmente bastante angustiado. Então, é essa dinâmica que acontece na crise. O mais importante da gente entender em relação à crise, gente, é que é como a gente está percebendo os sintomas e os pensamentos, né, que são realmente, eles ficam mais amplificados e vão trazer várias possibilidades aí das coisas darem errado. Se a gente não sabe disso, que isso é natural do momento da ansiedade, facilmente a gente perde o controle, facilmente a gente tem uma crise, tá? Então, quando a gente sabe disso, a gente sabe o que está acontecendo no nosso corpo, a gente entende o funcionamento da ansiedade, a gente pode até ter um momento de ansiedade mais intenso por conta da situação, mas a gente não se desespera e a gente sabe também o que fazer. Cris, eu fiz um tratamento para ansiedade há 12 anos, na época da faculdade, e fiquei muito bem. Agora minha ansiedade voltou e eu fico me perguntando se é a mesma ansiedade ou se é uma ansiedade... Sim, eu entendi o que você quis dizer. Bom, a gente tem a ansiedade como parte do funcionamento do nosso sistema nervoso, né? A gente já vem com o nosso mecanismo de defesa aí de fábrica, então a ansiedade, ela faz parte do nosso funcionamento. A gente sempre vai ter uma ansiedade que ela é normal, que ela é natural, que ela é funcional. E o que acontece é que, se o nosso sistema nervoso ele é impactado de alguma forma, esse mecanismo da ansiedade ele pode sofrer uma alteração, né? E aí desregula ou apenas eleva a ansiedade e faz com que aí a ansiedade seja um problema na nossa vida. Acaba dando elevação dos sintomas, acaba limitando mais a nossa vida, e aí a gente precisa então fazer um tratamento, tá? Então, a gente pode, ao longo da nossa vida, né, ter situações diferentes que impactem nesse funcionamento da ansiedade, porque as nossas experiências de vida vão mudando, a condição, o cenário vai mudando, né? Então, a gente pode ter, ao longo da nossa vida, da nossa linha do tempo, na maior parte do tempo, por exemplo, uma ansiedade normal, mas em alguns momentos aí a gente ter sofrido um impacto da nossa ansiedade e a gente tenha que, né, trazê-la novamente para o normal. E não necessariamente a gente tem o mesmo fator aí acontecendo, tá? Então, a gente não tem como precisar, obviamente, né, sem detalhar um pouquinho mais contigo em relação ao que você está me perguntando, se é necessariamente a mesma condição, a mesma causa que aconteceu há 12 anos atrás, né? Mas por você ter ficado muito bem durante 12 anos, né, a probabilidade de ser um outro fator é maior, tá? Então, o que acontece? A própria pandemia agora, por exemplo, a condição da pandemia, ela acabou desregulando a ansiedade de muitas pessoas, né? E aí, pessoas que às vezes já tinham uma ansiedade normal, enfim, que não tinham problema, a pandemia pode ser um fator, por exemplo, de desregular novamente a ansiedade. E aí a gente tem uma série de fatores que podem impactar na nossa ansiedade, que podem desregular, então, a ansiedade. Eu fiz um vídeo sobre isso, que são, né, as possíveis causas da nossa ansiedade, só dando um panorama aí sobre que tipo de situação, que tipo de condição pode, então, impactar o nosso sistema nervoso a ponto de mexer nos nossos níveis de ansiedade, tá? Eu vou deixar esse link aqui, que pode ser útil também para essa resposta. Cris, por que eu tenho medo de morrer quando a ansiedade está a 1000 por hora? Bom, a gente tem momentos de ansiedade de níveis diferentes, né? Então, a gente tem momentos de ansiedade que a gente sente um pouco de ansiedade e tem momentos de ansiedade intensa. E pode reparar que o tamanho do medo, né, que você vai ter nesses momentos vai ser proporcional ao tanto de ansiedade que você está sentindo. Então, quanto maior a intensidade da sua ansiedade naquele momento, mais pensamentos de caos, mais possibilidades das coisas darem errado, coisas ruins acontecerem, os medos, né, maiores aí vão acontecer, tá? Isso é previsto, isso é apenas o seu mecanismo de defesa que está funcionando, não precisa ficar assustado. E é sempre legal você entender como funciona a ansiedade, porque assim você não fica com medo dela, você sabe o que fazer e você não cria mais ansiedade ainda nesses momentos, que isso é fundamental para a gente melhorar, não só para sair de um momento de ansiedade, mas também para você, né, conseguir gerenciar a sua ansiedade nos momentos que ela aparecer. Mas e por que a gente tem pensamentos ruins, pensamentos de medo, muitas preocupações grandes aí quando a gente está com a ansiedade a 1000?
Então, a ansiedade, gente, ela é um conjunto de respostas que a gente tem, um estado de alerta que o nosso cérebro nos coloca como um preparo para a gente reagir, né, diante de uma potencial ameaça. Então, não é só fisicamente que a gente tem os sintomas, que a gente se prepara aí instantaneamente, né? É uma resposta instintiva, a gente não escolhe. Os nossos pensamentos também sofrem alteração. Então, muita gente não sabe disso, mas os nossos pensamentos, eles entram num modo instintivo. Então, o que é esse modo instintivo? Eles passam a focar em todas as possibilidades das coisas darem errado e em te alertar para que você possa, né, se precaver e sobreviver àquelas situações. Então, na verdade, as nossas preocupações, os nossos pensamentos de medo, que a gente percebe, né, como pensamentos de medo, como preocupações, quando a gente está tenso ou com ansiedade, na verdade são alertas funcionais do nosso cérebro para nos ajudar. Só que a gente não sabe disso, né? Então, o que acontece? Quando eles vêm, a gente fica com receio, a gente acha que aquilo lá pode acontecer, que é uma probabilidade, que é uma intuição. A gente não sabe, infelizmente, né, dessa parte que faz parte da ansiedade. Então, só que o que acontece com os nossos pensamentos quando eles estão nesse modo instintivo aí de alerta? Eles ficam amplificados, eles ficam trazendo todas as hipóteses, então eles ficam trazendo coisas que não necessariamente vão acontecer. A gente diz que a gente faz pensamentos de caos, né? A gente fica pensando realmente em cenários muito ruins. E é por isso que vem o medo de morrer, tá? Então, os pensamentos que a gente tem quando a gente está com ansiedade, eles naturalmente vão ser distorcidos, exagerados, vão focar no perigo, vão ser mais negativos e vão ser sempre essas preocupações, esses pensamentos de medo. Isso é bastante característico e bastante previsto dos momentos de ansiedade. O medo de morrer normalmente vem quando a gente mal interpreta os sintomas da ansiedade, achando que realmente a gente está passando mal, que é alguma coisa grave, que é descontrolada, que é desconhecida, e eu fico com medo do que eu estou sentindo. Eu sinto descontrole em relação aos sintomas da ansiedade. E aí a gente faz o que eu chamo de ciclo da piora. Então, eu começo a sentir os sintomas da ansiedade por algum motivo, enfim, a ansiedade acionou aí por conta de alguma situação, e aí o que acontece? Eu sinto sintomas físicos, né? O coração acelera, a respiração fica mais curta, eu começo a suar, a gente tem um embrulho às vezes no estômago, tem uma série de sintomas físicos que são realmente bastante desconfortáveis, né, gente? Mas eles são desconfortáveis, eles não são perigosos. Mas o que acontece? Quem não sabe do funcionamento da ansiedade, quem não entende um pouquinho, pelo menos, sobre os sintomas da ansiedade, facilmente encara esses sintomas como um grande passa-mal. A gente acha que não é ansiedade, a gente acha que, meu Deus, eu vou desmaiar e eu tô tremendo e o que é isso e eu não sei o que está acontecendo, e é exatamente essa sensação de medo e descontrole sobre o que você está sentindo, os próprios sintomas, que faz com que o seu pensamento fique procurando, né, o que pode estar acontecendo, né? Fica achando que você está passando mal, que é algo grave e que você pode realmente estar tendo alguma coisa a ponto de você morrer. Então, a gente alimenta a nossa própria ansiedade quando a gente chega nesse ponto, né, de meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que eu vou morrer, estou passando mal. É a gente que faz isso. Então, o nosso medo de morrer, essa sensação que a gente está tendo alguma coisa mais grave, que pode ser realmente alguma coisa maior e que eu posso morrer, vem quando a gente mal interpreta os sintomas da ansiedade, que são naturais da ansiedade. Mesmo que eles sejam desconfortáveis, eles não são perigosos. Mas quando a gente tem medo e descontrole em relação ao que a gente está sentindo da ansiedade, é quando a gente piora e aí naturalmente vem alguns tipos de pensamento como o medo de morrer. Cris, tenho visto pesquisas comprovando que a ansiedade das pessoas aumentou com a pandemia, mas eu queria entender por quê. É o medo do vírus que faz isso? Realmente a gente tem um aumento da ansiedade na maioria das pessoas e naturalmente seria assim. Então, quando a gente tem um cenário que a gente diz que a gente entra em adaptação, ou seja, a gente tem um cenário que oferece muitos riscos, muita mudança, muita incerteza, a gente tem um cenário que a gente precisa viver num modo adaptativo, né? A gente tem bastante insegurança, muito estímulo de insegurança, de imprevisibilidade, de risco, de situações novas, de perdas. Então, o que acontece? Esse tipo de condição,
ele impacta no nosso sistema nervoso, que ele fica muito estimulado, né, para esse modo adaptativo, ele fica muito estimulado para gerar um estado de alerta. Então, nunca antes das nossas vidas, para a maioria das pessoas, a gente viveu com tanto estímulo diário, né, de ficar preocupado, de ficar em estado de alerta, com risco, seja do próprio vírus, seja a mudança, seja o emprego, seja as pessoas que a gente gosta, ou apenas mudança, né? Porque toda mudança, a gente fica diante de alguma coisa que não é bem certa, né? Então, quando a gente tem mudança, a gente necessariamente tem um aumento de ansiedade. Então, todo esse cenário que a pandemia nos colocou, né? O próprio vírus em si, que é um fator de risco físico, de saúde, sério, então já necessariamente já mexeria, né, com a gente, mas tudo que a pandemia trouxe, todas as inseguranças, todas as mudanças, fez com que a gente, então, tivesse um grande estímulo, tanto em frequência quanto em intensidade, de ficar preocupado, de ficar em estado de alerta. E estado de alerta é o nosso modo de ansiedade. Então, a gente nunca teve tantos momentos, né, com a nossa ansiedade tão estimulada, aí com o início da pandemia até agora. Então, o que acontece com o nosso sistema nervoso? Ele é adaptativo, então ele funciona a partir do momento que o que está sendo mais estimulado vira o seu normal, o seu padrão. Então, com tanto estímulo para a ansiedade, é como se a gente estivesse passando mais tempo do nosso dia, da nossa semana, em estado de alerta, com preocupação, do que relaxado, do que normal, só ativo. Então, o sistema nervoso da maior parte das pessoas, ele passou, então, a operar no que eu digo que é um novo normal também. Então, a nossa base de funcionamento passou a ser uma base mais preocupada, com mais ansiedade a maior parte do tempo, tá? Então, o fato da ansiedade das pessoas ter aumentado com a pandemia é um fator biológico, é exatamente como a ansiedade funciona em nós e essa resposta que a gente tem, então, biológica diante de situações que envolvam imprevisibilidade, risco, ameaça, mudança. Então, como ela ficou super estimulada com a pandemia, a gente teve, então, um aumento natural da ansiedade, sim. Cris, eu trabalho numa multinacional, então eu uso inglês boa parte do tempo. Eu falo bem no dia a dia, mas quando eu preciso fazer uma apresentação, parece que somem as palavras. Não faz sentido se eu falo bem. Por que isso acontece? Pois é, não faz sentido, mas faz sentido do ponto de vista de como a ansiedade funciona. Agora você vai entender exatamente por que isso acontece. Quando a gente vai fazer uma apresentação, uma reunião, principalmente quando é a gente que vai apresentar, a gente tem uma situação aí natural que a gente vai ter a nossa ansiedade acionada, certo? Porque é uma situação que é nova, que é imprevisível, que envolve aí uma certa importância, porque normalmente a gente tem ali uma responsabilidade, ou tem pessoas ali, né, que tem uma certa responsabilidade, então entra no critério do nosso cérebro acionar o nosso modo de alerta, nos colocar com a ansiedade acionada. Então isso é certo que quando a gente vai ter alguma apresentação, pelo menos um pouquinho, a sua ansiedade vai ser naturalmente acionada, tá? Agora, por que tem uma dificuldade aí de lembrar, né, com o inglês, parece que as palavras, a linguagem, por que isso acontece? Então, a ansiedade, ela é uma resposta biológica do nosso corpo, ela é instintiva e ela é um modo de alerta padrão, não importa o que, se é uma reunião, se é um predador, se é um acidente, enfim, não importa qual é o tipo de situação, a resposta da nossa ansiedade, a resposta que o nosso cérebro, né, aciona em nós, ela é padrão. E o que essa resposta faz? Ela prioriza as funções que são mais relacionadas com a sobrevivência, que vão nos colocar numa performance de reagir a uma situação aí de emergência e vai minimizar, deixar em stand-by as funções que não são tão prioritárias para um momento aí de emergência. E quais são essas funções aí que ficam mais de lado, né? Que ficam em stand-by nesse primeiro momento aí que a ansiedade está acionada? Fica em stand-by todas as funções do nosso córtex. Então entram aí raciocínio lógico, raciocínio estratégico, a nossa criatividade, o nosso foco, a nossa concentração e a linguagem. Tanto o acesso à nossa memória, que daí no inglês você precisa articular, né, com a memória em relação às palavras, mas também a sua linguagem. Então, por isso que a gente gagueja quando a gente está muito nervoso também.
E aí, então, você tem uma dificuldade quando você está tenso, quando você está nervoso ou ansioso, numa situação ali, por exemplo, como se fosse uma apresentação, uma reunião, naturalmente, nem que seja um pouquinho. Então, o acesso à sua memória, a sua capacidade de articular a comunicação, a linguagem, ela fica realmente reduzida. Então, é por isso que a gente tá tudo ali, seu inglês está ali, é o mesmo inglês que funciona no seu dia a dia, que você já tem, como você disse, eu mando bem, eu falo super bem no dia a dia. Nas situações que você tiver mais apreensivo, sob pressão, às vezes para resolver alguma coisa, ou apresentando, você vai ter então uma minimização dessa sua capacidade, porque é algo que acontece instintivamente. Então, o que a gente precisa fazer diante disso? Primeiro, saber que isso não é uma escolha nossa, né? E é o seu mecanismo de defesa funcionando. Mas é claro que ele não te favorece para esse momento. Então, a primeira coisa é, tudo bem, isso está acontecendo. Segundo, eu não preciso me preocupar que logo isso acalma, né? Logo isso volta ao normal. Normalmente, quando a gente começa a falar numa apresentação, os 5 primeiros minutos, às vezes a gente fica um pouquinho nervoso e parece que depois vai melhor, né? Porque a gente acaba ficando um pouco mais calmo, saindo daquela expectativa. Então, quanto mais você ficar preocupado que você está errando, que você não está lembrando, você vai ficar mais tenso e aí não vai fluir. Então, se você procurar lidar com um pouco mais de naturalidade, saber que logo passa, que logo engrena, né, que é só você continuar que vai dar tudo certo, já é uma forma de você favorecer a tua linguagem, tá? E você pode, claro, se preparar um pouquinho com alguma técnica, enfim, usar algum recurso aí para baixar um pouco essa adrenalina antes da apresentação. Então aqui no canal tem sempre várias técnicas e dicas, você vai encontrar aqui várias técnicas, principalmente a da respiração diafragmática, que é bem rapidinho da gente fazer, que você pode fazer então antes dessa reunião, para que você não comece a tua apresentação com uma ansiedade mais alta, né? Para que você comece, claro, um pouco zerado não vai dar, porque faz parte do nosso funcionamento, mas para que você comece essa apresentação um pouco mais calmo, né? Que não fique tão no pico da ansiedade, e aí com certeza a sua linguagem vai estar favorecida. Importante você não ter dúvidas sobre você mesmo, de você não ficar pensando nem na hora ou depois da reunião, nossa, eu sou inseguro, ou eu não estou lembrando, será que meu inglês está piorando? Não entra nesse raciocínio. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha sido bem útil para você, tenha te esclarecido várias coisas em relação à ansiedade. São dúvidas realmente bem frequentes que as pessoas têm. E para que esse conteúdo chegue até mais pessoas, para que eu possa ajudar mais pessoas aí que sofrem de ansiedade, marca aqui nos comentários os seus amigos, os seus familiares que também têm ansiedade, para que eles também possam ser ajudados. Eu sempre reforço que a gente entender como que a ansiedade funciona é o primeiro passo para a gente melhorar dela, para a gente saber o que fazer nos momentos de ansiedade. E é para isso que o canal do Meu Equilíbrio produz os conteúdos, enfim, sempre está trazendo explicações fáceis, dicas e técnicas para te ajudar nisso. Então se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos novos que toda semana eu estou trazendo aqui para vocês. A gente se vê num próximo vídeo logo logo e não esquece, a sua vida pode ser mais leve.